A Justiça de São Paulo condenou o humorista brasileiro Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão. Tem ainda de pagar uma multa de 1,4 milhões de reais e 303 mil reais por danos morais coletivos. Em causa estão piadas consideradas preconceituosas, feitas no especial de stand-up comedy Perturbador, que já tinha sido retirado do YouTube em maio de 2023, na altura com mais de 3 milhões de visualizações. O humorista argumentou então que estavam a igualar expressão artística a um ato criminoso e que a justificação usada para remover o especial podia ser aplicada a 95% dos shows de stand-up comedy. Esta decisão da Justiça foi provocada por um pedido realizado pelo próprio Ministério Público. Na sentença expõem-se piadas do espetáculo que são consideradas declarações depreciativas e injuriosas contra as pessoas idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus e negros, inclusive exaltando o período esclavagista como época em que negros gozavam de privilégios. Para discutir este caso e as suas consequências, tenho a sorte de ter comigo Ricardo Araújo Pereira, que, como está de férias e tem apenas uma rubrica diária na rádio, um podcast semanal na SIC, um programa semanal de comentário na SIC Notícias, uma crónica semanal para o Expresso e uma crónica semanal para a Folha de São Paulo. Estava muito livre, bem-vindo de volta ao podcast, Ricardo. Ora, agradeço, muito obrigado. É sempre um prazer vir falar destes temas. Sim, é uma ótima ocasião, não é? Exatamente. Estamos felicíssimos de estar aqui. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Vou começar por citar uma piada que está na sentença, certo, e que é dito no espetáculo. O Léo Lins a certa altura diz: sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como é que vou emagrecer pegando sida? Você não adora comer de tudo, sai comendo gay sem camisinha, uma hora dá certo. E depois faz uma pausa e diz: essa piada pode parecer um pouco preconceituosa, porque é. Sendo esta uma das piadas que está no espetáculo, não vamos obviamente avaliar o trabalho do Léo Lins do ponto de vista humorístico, porque também é relevante, os bons e os maus humoristas, mesmo que consideremos o Léo bom ou mau, devem ter o mesmo julgamento perante a lei, obviamente. Esta piada termina com o reconhecimento de que o que se está a dizer é grave e, portanto, a consciência de que o que se está a dizer é uma piada. É, no fundo, um aviso final de o que acabei de dizer é uma piada, que normalmente é algo até que na comédia evita-se fazer. Exato. Porque o facto de, por exemplo, estar em palco, ter pessoas a assistir, bilhetes vendidos, em princípio já chega. Já chega, exatamente. Mas no fundo, este aviso não lhe serve de nada, porque a crítica que fazem na sentença, de uma forma resumida, é especialmente nem a brincar se diz isto, porque na sentença a juíza reconhece que durante o stand-up o próprio humorista admite que é preconceituoso e faz piadas sobre o facto de ser, e a conclusão que tira é: ele tinha a intenção de cometer um crime. Tu, quando no sketch do gajo de Alfama disseste que o povo muçulmano só está bem a arrebentar, tinhas consciência de que estavas a incitar à violência, ou só descobriste agora com esta sentença? Sim, lá está. Isso é realmente... O problema de fazer o que tu fizeste, que é citar piadas, sim, que é o que tu estás a ler da sentença, é muito não é? chato, eles estão a citar piadas. O problema disso é que produz um efeito que é absurdo, porque estamos a citar declarações não sérias como se elas fossem sérias. Ou seja, estamos a ignorar que elas são proferidas num determinado contexto, num palco, num espetáculo de comédia para o qual as pessoas pagaram bilhete porque têm a consciência de que é um espetáculo de comédia, e tendo a consciência que é um espetáculo de comédia, sabem todas as coisas que estão envolvidas e que contribuem para esse contexto. Isso, designadamente, o facto daquilo ser discurso não sério, não é? E, portanto, basicamente, a gente pode... tem acesso apenas à citação que tu fizeste. A gente pode tentar imaginá-lo no palco e fazer vários julgamentos sobre a piada que tu leste. Que tem graça, que não tem graça, que é boa, é má, mal construída, bem. Agora, que é criminosa, tenho muita dificuldade em compreender isso.
justamente por causa de ser discurso não sério, não é? Isso é decisivo para mim. Mas está subjacente muitas vezes às piadas, e especialmente às piadas do humor negro, o seguinte raciocínio: muitas vezes as piadas, ou eu diria sempre, não são sobre o que aparentam ser. As piadas jogam com o seguinte: o que está subjacente à piada é: viste, quando tu pensavas que eu ia dizer uma coisa sensata, eu disse uma coisa inadmissível. Ou, viste como eu, sob a capa de um raciocínio pretensamente lógico, tirei uma conclusão que é horrorosa. Ou seja, em última análise, esse tipo de piada, como por exemplo as do Anthony Jeselnik ou Jimmy Carr. Exato. Tenho aqui uma que pode ajudar a dar um exemplo. Sim. O Jimmy Carr, a certa altura, num programa que se chamava Green Room, pergunta-lhe qual foi a piada mais ofensiva que já escreveste ou disseste. E ele diz: If only Africa had more mosquito nets, then every year we could save millions of mosquitoes from dying needlessly of AIDS. Wow. It's a beautiful joke. It's a beautiful joke. You know, but there's stunning joke. But it's about the turn on the language. It's not really about anything other than... Exactly. It's about expectations. There's no sense in which Sim, a piada aqui não é de todo as 69 mil crianças que morrem em África, de acordo com dados da OMS de 2022, devido a doenças relacionadas com SIDA. Mas é o facto de ele nos levar a achar que está a propor até uma solução para este problema real, até à parte em que diz save millions of mosquitoes. Exatamente. Até ali nós achávamos que a palavra a seguir ia ser children. Exato. Não é? E portanto, isto é um truque de linguagem. Quem for para casa e confidenciar aos seus entes queridos: fui ao espetáculo do Jimmy Carr, não faz ideia, pá, ele está preocupado com a vida dos mosquitos em África. Isso significa que não perceberam. Claro. Não percebem o que estão a ver. E portanto, isso é uma coisa muito aflitiva, mas muito prevalecente. Nós estamos os dois aqui a falar sobre esta sentença de 8 anos de prisão. Certo. 8 anos de prisão. Tu estavas a dizer que já era alucinante que fosse criminosa, e dentro da margem de crime é 8 anos. Exato. Portanto já é uma coisa... É uma sentença, é uma pena, aliás. Sim. Que costumam levar pessoas que cometem crimes bastante graves. Violações, tentativas de homicídio, certo. E tal. Aliás, é curioso que... por isso a questão é, nenhum de nós está surpreendido, acho eu, Gustavo. Quer dizer, isto adivinhava-se, não é? Adivinhava-se primeiro... Quais é que eram os sinais, então? Bom, nós estamos surpreendidos por 2 razões, acho eu. Primeiro, porque deve dizer-se que, historicamente, há várias ocorrências deste tipo. E, portanto, no início do Soldado Schweik, do livro do Jaroslav Hasek, eles vão presos. Há um conjunto de personagens que vai presa por estar a dizer coisas um bocado desagradáveis sobre o imperador, o arquiduque. Estava ali, o retrato dele estava na parede, mas eu tirei-o porque as moscas estavam a cagar nele. Esse tipo de observação faz com que eles sejam presos. Na prisão está um tipo que está à parte desses outros 5 que foram presos por causa de coisas que disseram, jocosas. Ele disse que não queria ter nada a ver com eles para não cair sobre si qualquer suspeita, e que só estava ali por tentativa de assassínio de um pai de família. Ou seja, esta ideia de que, calma, eu não fiz piadas, eu só tentei assassinar uma pessoa. Sim. E desse crime ser menor do que fazer piadas não é exatamente uma coisa nova. O Dário Fo ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Ele fez um discurso na academia a agradecer, chamado Contra Joculatórias Obloquentes, que significa qualquer coisa como contra gracejadores maldicentes, que é o nome de uma lei do século XIII que permitia às pessoas, dava às pessoas o direito de insultar, espancar, ou até se estivessem nessa disposição, matar gracejadores que tivessem feito piadas que eles não tinham, das quais eles não tinham gostado. Essa lei, a gente pode dizer, bom, essa lei está tão longínqua de nós. Certo, mas o espírito dela, por exemplo, é o que está por trás da ideia de que, se o Chris Rock faz um comentário de que eu não gosto, eu posso levantar-me e agredi-lo. E ser premiado no final da cerimónia. Ninguém dizer assim, olha, desculpa, o senhor não se sabe comportar, rua. Não, antes pelo contrário. E, portanto, também está por trás do facto de, quando nós vemos uma coisa que eu acho que nós os dois consideramos grotesca a um ponto inimaginável, que é uma condenação de 8 anos de prisão por causa de piadas, nós assistimos a que haja, até entre humoristas,
ou um silêncio, ou até, digamos, uma compreensão, porque realmente, há certos exageros que, de facto, vão longe demais. Exato. E, portanto, tudo isso é arrepiante, acho eu. Certo. E tu estavas a dar o exemplo do livro que citaste, ajuda-me? Sim, o Soldado Schweik. Sim, exato. E estavas a comparar a tentativa de assassinato ao registro do humor, no sentido de a tentativa de assassinato é menos grave do que o humor. O humor ele leva o crime para um patamar ainda mais alto. E é interessante porque, lendo a sentença, tem coisas muito giras. Isto sim, um bom pedaço de humor, que, por exemplo, reconhece que o humorista diz o que diz em momento de descontração, diversão ou recriação, ou seja, reconhece que sabe que estão a ser ditas coisas num contexto humorístico, e a conclusão que tira é que a pena tem de ser agravada por causa deste registro de diversão. Portanto, as mesmas declarações, exatamente as mesmas declarações que o Léo Lins faz, mas ditas por, imaginemos, um deputado na Assembleia, seriam também condenadas, mas em princípio com uma pena mais leve, porque concluem que o contexto do humor, e estou a citar, o contexto de humor, além de não excluir o crime, consiste em causa de aumento à prática da discriminação. A sentença resumista racismo recreativo. Exato. Define como o uso do humor para expressar a hostilidade racial, perpetuação do racismo. Ou seja, aquilo que seria o humor agrava. Exato. O que seria a justificação, sim, a atenuante, não é? Sim. O que seria uma atenuante, que é, isto é discurso não sério, é uma agravante. Ou seja, se ele estivesse a falar a sério, pelos vistos era menos grave. Era menos grave. É incrível. Exato. Mas isso também revela... O racismo a sério seria menos grave. Exatamente. Isso revela um determinado entendimento do que o humor é. Ou seja, de que falar a sério é uma coisa, o discurso humorístico é uma agressão. Isso é frequentíssimo. Certo. Porquê é que a sentença é esta? Porque se supõe que o que ele está a fazer incita à prática de como o gajo da Alfama incentivava da discriminação. Exatamente. Sim, como se, lá está, o gajo da Alfama, quer dizer, acho que não há ninguém que ignore que aquilo... Mas como estás com um bigode e um palito na boca, as pessoas percebem que é uma personagem. Mas repara, atenção, ninguém ignora que aquilo é uma sátira ao discurso racista. Exato. Mas há uma posição sobre aquilo que é, não, mas aquilo não se diz nem a brincar. Exatamente. Até, e dizem, não é racismo recreativo, a expressão é racismo irónico. Ora, não é. Aquilo é a representação de racismo. Portanto, não é racismo irónico. Assim como quando um ator mata o outro num filme, não é homicídio irónico. É a representação de um homicídio. Isto é bastante curioso, porque esta ideia de tu dizes uma piada e isso, o vocabulário do costume, perpetua, reforça, etc. Isso, como calculas, está por provar. Está por provar que discurso não sério, como por exemplo uma piada, que na verdade significa aquilo de que eu estava a falar há bocado, que significa, viste, parecia que eu ia dizer uma coisa sensata e depois disse a coisa mais só para te tirar o tapete, repugnante. Sim. Ora, o que a piada está a dizer é que o que eu acabei de dizer é repugnante e portanto é difícil conceber que aquilo possa ser considerado gravíssimo. Isso não é, não sei se já viste, mas às vezes circula pela internet várias coisas do mesmo género. A última que eu vi era de um ilustrador espanhol chamado Javi Royo. É uma pirâmide humana que tem na base, tem a legenda rir de uma piada machista. Esta é a base. Portanto, rir de uma piada machista é a base. Okay. Os degraus seguintes são tocar sem consentimento, abusar, violar e matar. Ou seja, o desenho indica que transmite esta ideia que é rir não é um ato inocente, repara, não é conceber uma piada machista, é a partir do momento em que tu ris de uma piada machista, tu integras uma estrutura que culmina em homicídio. É uma cadeia de atitudes que vai acabar naquilo. Eu andei em colégios de padres e por isso eu já conheço esta teoria há muito tempo. O São João Crisóstomo, no século IV, dizia, numa das suas homilias, o seguinte: rir e falar de forma brincalhona não parece ser um pecado evidente, mas leva a pecados evidentes. Assim, o riso muitas vezes dá origem a discursos obscenos, e discursos obscenos a ações ainda mais obscenas. Frequentemente, a partir de palavras e risos, surgem insultos e golpes e ferimentos, e depois surge o homicídio. Claro. Ou seja, é exatamente o mesmo... A cadeia é muito lógica de exatamente. Ou seja, é exatamente o mesmo raciocínio. Esta ideia de que tu começas por te rir de uma piada e acabas a matar
não tem grande adesão à realidade, porque os assassinos não costumam ser pessoas muito risonhas e galhofeiras. Aliás, verifica-se o contrário. Os assassinos costumam ter medo de piadas. Os opressores é que costumam ter medo de piadas. Os assassinados não tanto. Têm mais medo de facas, mocas com pregos, tiros, etc. E, portanto, pá, Mas pegando nessa pirâmide que estás a dizer, rir de piada machista é a base, não é? Exato. Isto é uma discussão, acho interessante tentar perceber como é que se define o que é uma piada machista também. Ora, aí está. Não sei se já experimentaste ter essa discussão com o ChatGPT ou com... Não, ainda não. Mas tu concebes que existem... Tu aceitas que existem piadas machistas? Eu acho que é difícil. Ou achas que é difícil provar a existência de piadas machistas? Repara, eu no outro dia dei um exemplo, não sei se dei aqui também no teu programa ou no teu podcast, mas dei no meu certamente. Que foi, essa é uma dificuldade. Que é quando a gente está a falar com uma pessoa que diz piadas, vamos supor, racistas são inadmissíveis. E a gente diz, dá-me um exemplo. E a pessoa, das duas uma, ou diz, não dou, porque eu não vou reproduzir uma obscenidade, ou dá um exemplo em que a gente verifica que o que está em causa é aquele fenómeno que eu disse no princípio, que é, viste, eu parecia que ia dizer uma coisa muito sensata e depois disse uma coisa aparentemente racista que é muito insensata. A partir do momento em que uma pessoa acha que uma coisa racista é muito insensata, é difícil que a gente a considere racista. Exato. Repara que há aqui um problema também, que é os 8 anos de prisão para o Leo Lins parecem-me insuficientes. Se a argumentação do tribunal estiver correta, o Leo Lins não deve cumprir sozinho a pena de 8 anos. As pessoas que se riram das piadas do Leo Lins, as que lhe alugaram o teatro para ele cometer o crime, as que filmaram o crime a ser cometido, toda essa gente... Os 3 milhões que viram. Exatamente. No YouTube. Ou seja, toda essa gente é, no mínimo, cúmplice. Cúmplice de um crime. De um crime. E grave. E grave, exatamente. E, portanto, estamos a falar, além disso, além do mais, estamos a falar de rir. Ou seja, pôr na base de uma pirâmide, rir de uma piada machista. Rir é um ato espontâneo e involuntário. A não ser socialmente, em que alguém, estás numa vernissage na Gulbenkian e aparece um senhor que diz uma piada que não tem graça nenhuma e tu fazes certo, isso aí é um ato voluntário. Normalmente não é isso que acontece. Sim. Estás numa plateia de um espetáculo humorístico e tu riste, não estás a forçar o riso, riste porque de repente alguém disse uma coisa que te surpreendeu a ponto de te fazer rir. Mas há aqui um dos argumentos usados, e eu acho que obviamente nós os dois temos mais ou menos a mesma perspectiva sobre o caso. Portanto, para a conversa não sermos só os dois a concordar, fui também ver que tipo de argumentos é que as pessoas nas redes sociais que ou concordam com a decisão ou pelo menos defendem que há limites que foram ultrapassados, usam. E um dos argumentos é, ok, há quem ache que neste caso o Leon Lins acredita mesmo no que está a dizer. Ou seja, como há pessoas racistas e nós sabemos que há, certamente também há humoristas racistas. E neste caso... os humoristas não existem no vácuo do palco, dão entrevistas, falam, expressam-se politicamente ou o que seja, e então há pessoas que, ouvindo estas piadas por parte do Leo Lins, acreditam que ele no fundo está a usurpar as funções do humorista para ser racista em palco, ou que numa certa perspectiva ele pode ser racista fora do palco e depois vai dizer aquilo tocando nos mesmos temas em palco e, portanto, ok, isto pode ser uma piada, mas ele de facto é mesmo racista. Isto achas que cria aqui uma zona cinzenta? Epá, eu acho muito improvável que esse raciocínio possa ser demonstrado. Acho muito improvável. Difícil de ser demonstrado. Exato. Sim. E esse é um dos problemas disto, não é? Sim, porque, atenção, exatamente. Difícil de ser esta demonstrado. decisão, felizmente, ainda é passível de recurso, mas o que eu estou a dizer é que é muito significativo que a decisão exista e fundamentada dessa forma, e é significativo o silêncio e até o apoio que encontra junto de algumas pessoas. Assim como no dia seguinte da agressão do Will Smith ao Chris Rock, havia pessoas a dizer, quer dizer... Poxa, jeito. Exato. Sim. E que é uma coisa bastante arrepiante dizer sobre vítimas de crimes. Mas, sim, nesse caso concreto, eu acho muito improvável que isso seja assim. Repara, eu também não... Uma das dificuldades deste caso é... Nós até temos dificuldade em aceder às piadas que estão em causa. Portanto, estamos a discutir um bocado no vácuo. Porquê? Porque os jornais que falam do assunto, por exemplo, a Folha de São Paulo, descreve a sentença, etc., não refere piadas. E imagino que seja pela mesma razão pela qual, se tu hoje quiseres saber
como é que são os cartoons publicados por aquele jornal dinamarquês, também tens muita dificuldade em fazê-lo. O artigo da Wikipédia tem uma fotografia minúscula que quando tu aumentas já deixas de conseguir ver, seja o que for. E a razão é a seguinte, tendo em conta que aquilo é um crime, que aquilo é criminoso, a reprodução do crime também é inadmissível. Resultado, nós nem sequer temos acesso fácil às piadas que estamos a discutir. Portanto, estamos a discutir mais ou menos no vácuo. A minha posição é a seguinte: eu tenho bastantes dúvidas, por acaso, não conhecendo o Léo Lins. Exatamente. Nós, aliás, o Léo Lins já veio cá a Portugal, mas conheço o trabalho dele muito à distância, não é? Exato. Mas tenho muitas dúvidas de que ele seja uma pessoa abominável, no sentido em que as piadas dele indicam que ele acha o racismo abominável. Que ele acha, ou seja, o tipo de humor que ele faz, que é o humor negro, indica que quando ele diz aquelas coisas que nós, se as tirarmos do contexto de um espetáculo humorístico, diríamos isto é abominável, significa que ele está a dizer coisas que ele considera abomináveis para nos surpreender. Ou seja, finge que vai dizer uma coisa sensata, diz uma coisa que é abominável. Então vamos para ser mais fácil, ou seja, se calhar, se ele considera aquilo abominável, claro, em princípio ele não partilha da abominação. Eu acho que não estamos autorizados a tirar essa conclusão. Por exemplo, aquela era que eu ia dizer há pouco, aquela piada do Jimmy Carr que refere ciganos e a Segunda Guerra Mundial. Nós, no fim dele fazer essa piada, não ficamos autorizados a saber nada sobre a opinião do Jimmy Carr sobre aquilo. Aliás, a única pista que temos é que ele acha aquilo abominável. Mas, ou seja, o argumento destas pessoas é que, com base, vamos imaginar, X comediante que vai a um podcast ou dá uma entrevista e nós percebemos a posição dele em relação a certos assuntos, depois se vemos essa posição dele reproduzida em palco, ou se as piadas vão ao encontro da posição dele, melhor dizendo, se as piadas em palco vão ao encontro da posição dele fora, cria-se ali um clima de ok, mas o espectador que fica na dúvida se aquilo é uma piada ou a opinião dele. Será que essa dúvida existe? Quer dizer, vamos supor, os racistas que eu conheço, os ativistas pelo racismo que eu conheço, não costumam dizer eu sou racista e eu gostava de propagar as minhas ideias racistas pela sociedade. O que é que eu hei de fazer? Já sei, um espetáculo de comédia. Não costuma ser esse o método seguido. Aliás, repara, eu estou bastante à vontade nesta matéria porque sempre disse que o humorista ativista, seja qual for o ativismo dele, para o bem e para o mal, é mal escolhido. O palco, falha duas vezes. Sim, o palco de um espetáculo de comédia é mal escolhido. Certo. Porque realmente é muito improvável que tu consigas persuadir as pessoas. Há, aliás, estudos sobre isso. Normalmente, quando uma pessoa quer fazer uma coisa séria, como, por exemplo, persuadir os outros de que as suas ideias são as melhores, motivá-las à ação, não recorre à comédia. Certo. Não é isso que faz. Seja como for, essas pessoas que estão a dizer isso, nós temos acho eu, que temos de lhes lembrar que ao longo deste tempo o que aconteceu foi o seguinte: às vezes as pessoas desabafavam uma coisa parecida com já não se pode dizer nada. E essas pessoas, havia sempre um idiota que dizia assim: não se pode dizer nada, mas vais preso. Mas essa tinha dois problemas, essa objeção. A primeira é que comprovava aquilo que estava a ser dito, porque levava à letra a expressão não se pode dizer nada. Como é evidente, acho eu, para toda a gente, quando alguém suspira já não se pode dizer nada, uma vez que está a articular palavras, ela não está a ser literal. Está a fazer uma versão resumida da frase. Já não se pode dizer nada sem que os outros nos interpretem de uma forma extremamente exagerada, mesmo quando aquilo que nós dizemos é relativamente inocente. Certo. Para não dizerem isto tudo, assim como quando a gente diz hoje perdi a cabeça no trânsito, como? Se eu estou a ver a tua cabeça aí. É igualmente absurdo colocar esta objeção. E portanto essas pessoas o que iam dizendo era sempre: mas que vais preso? Bom, neste momento já se pode dizer que sim. Há um que vai. Exatamente, que pelos vistos há um. Esperemos que no recurso não aconteça. Esperemos que no recurso não aconteça. A partir até há boas indicações que possa não acontecer. Exato. Felizmente. Mas eu volto a dizer, é significativo. Muito uma significativo. Sentença destas exista, completamente significativo. E mais do que ela existir, o silêncio e até uma espécie de compreensão da parte dos outros. A gente tem,
incorrido aqui num problema que é o seguinte: eu não creio que a nossa sociedade tenha mudado de opinião relativamente à liberdade de expressão, neste sentido, que é, continuamos a concordar todos que o limite da liberdade de expressão é quando as palavras causam dano substancial. Se eu for para a porta da tua casa liderar uma multidão armada de alfaias agrícolas e disser vamos todos atacar o Gustavo para o matar, é aí que a liberdade de expressão para. E eu de facto morrer. Exatamente, ou seja, se houver perigo provável e morrer iminente, ou, pronto, sim, perigo provável e iminente de te causar dano substancial. Exato. Portanto, eu acho que isso não mudou. Eu acho que o que mudou foi a noção de dano substancial. E as pessoas acham que uma piada, um discurso não sério, pode causar dano substancial. Achas que isso tem que ver com, falando do discurso humorístico, vemos um caso muito claro de Donald Trump, como político, usa discurso humorístico, isso é reconhecido, sim. Para rebaixar adversários políticos. As alcunhas que usava sobre Kamala Harris e Joe Biden, por exemplo, e vemos tweets e coisas. Achas que este contexto surge também um pouco disso, que é, atenção, que o humor está a ajudar a eleger ou pronto, lá está, é difícil provar isso, mas de alguma forma a sustentar esta figura de extrema-direita e, portanto, temos de alguma forma controlar isto, e as pessoas que usam o humor como profissão estão a ideia de que figuras como Donald Trump, por exemplo, recorrem ao humor ou digamos a declarações que parecem partilhar com o humor a mesma estrutura é interessante. Eu não tenho a certeza de que... O que eu acho é o seguinte, ele de facto diz coisas inadmissíveis. E há um paralelo, que é, espera-se que o humorista também diga coisas inadmissíveis. Esta questão que é, eu levo-te a acreditar que vou dizer uma coisa muito sensata e a seguir digo uma coisa inadmissível, transgressora, que é uma espécie de corolário absurdo de um raciocínio que parecia lógico ao princípio. E eu admito que há coisas que o Donald Trump diz... Ou seja, o Trump diz porque acredita no que diz e o humorista diz porque não acredita no que diz. Exatamente, eu acho que é isso. Mas a aparência é de que o tipo está a ser... É de que aquele... Olha, este é também um javardo. A minha profissão também implica, de um certo modo, ser javardo no palco. Fazer raciocínios que não são... Que são absurdos, incorretos, estão para além da lógica, subvertem a lógica. Ou seja, as piadas são quase sempre sobre... Por exemplo, sabes aquela... uma piada muito... Enfim, que deu grandes problemas à Sarah Silverman. Dos judeus, sim. Não, aquela sobre ser convocada para ser jurada num... então não me lembro dessa. Sim, ela disse, pá, eu fui convidada para ser jurada num julgamento e eu não quero ir. E então eu pensei, se calhar vou escrever naqueles inquéritos prévios que eles fazem às pessoas, vou lá pôr uma coisa inadmissível. E uma amiga minha sugeriu que eu pusesse I hate niggers, mas eu seria incapaz de fazer isso. E então escrevi I love niggers. Ou seja, a piada é sobre a Sarah Silverman. É sobre ela não perceber como é que a linguagem funciona e que a partir do momento em que usas aquela palavra, não interessa se antes tu dizes I love ou I hate. Não interessa. A piada é sobre isso e tem de ser aquela palavra a ser usada, porque aquela palavra é a principal abominação. Tem de ser a palavra mais horrorosa para tu perceberes que o que está em causa é que a primeira parte da frase não interessa. Portanto, qual é que achas que foi a reação das pessoas a essa piada? Achas que tiveram este entendimento do que ela estava a dizer? Desconstruíram, claro, logicamente. Ou disseram apenas, não se pode dizer essa palavra. Pois, claro. Um outro argumento contra... no fundo, contra não, a favor desta decisão, aliás, por exemplo, é dito na sentença e em vários comentários que tenho lido nas redes sociais que a liberdade de expressão não é ilimitada, e nós de facto reconhecemos que não é ilimitada porque está na lei, que não é limitada, a lei estabelece esses limites. O contra-argumento depende do contexto em que é dita, que é o que normalmente nós dizemos, mas há pessoas que acreditam que, independentemente do contexto, há certas coisas que não devem ser ditas. Sim. Mas depois há várias formas de provar o contrário. Por exemplo, a música do filme The Producers, The Springtime for Hitler, se virmos só o número musical, é uma apologia ao nazismo, no fundo. Muito bem encenada, e pronto, não é? Aquilo fora de contexto pode parecer uma apologia ao nazismo. Dentro do contexto, que é um musical criado para ser
o menos rentável possível, não é? Ser um fiasco comercial, aquilo já passa a ser justificado. Portanto, obviamente o contexto é importante. Há ainda um fator que é o humor, tendo em conta o tipo de arte que é, de expressão que é, ainda parece gozar de menos restrições, por exemplo, uma latitude maior. Por exemplo, recentemente o artista Kanye West publicou uma canção chamada Heil Hitler, que as plataformas de streaming como YouTube, Spotify decidiram que não ia ao encontro das regras que estipulam e removeram a canção das plataformas por sentirem que era de facto uma apologia ao nazismo. Sim, repara, quando a objeção, atenção que a liberdade de expressão não implica que se pode dizer tudo, é uma objeção que é feita contra um espantalho. É sério, ninguém usa esse argumento. Não há ninguém que não saiba que a liberdade de expressão tem limites. Não há ninguém que não saiba. Não há ninguém que diga assim: eu por acaso acho que ameaças de morte deviam valer. Por acaso eu acho que o incitamento à violência provável e iminente eu não conheço ninguém que diga isso. E portanto o que acontece era aquilo que eu dizia há pouco: mudou, não foi o nosso entendimento de que a liberdade de expressão acaba quando as palavras causam dano substancial. O que mudou foi a nossa noção de dano substancial. E a gente acha que uma pessoa ficar ofendida é dano substancial, que ouvir uma coisa desagradável que a gente não gosta é dano substancial, e lamento, mas não é. Há várias atenuantes a este caso que, por alguns artigos que li na imprensa brasileira, a juíza que condenou o Léo Lins ignorou a decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficiava o humorista a quando anteriormente da retirada do espetáculo do YouTube. Portanto, um tribunal superior tinha ido contra a decisão do Tribunal de São Paulo, se não estou em erro. Depois, na avaliação de António Pedro Machado, que é mestre em Direito Constitucional, a juíza cometeu ainda outro erro na sentença ao usar uma lei de 2023 que se chama Lei Anti-Piadas, só o nome já diz muita coisa. Quer dizer, foi o nome pelo qual ela ficou conhecida. E é importante dizer, até porque começam a circular boatos a dizer: exato, foi o Lula. Não é verdade. Essa lei é proposta por deputados de um partido que não tem nada a ver com o Lula e é votada favoravelmente por deputados do partido do Bolsonaro, mas também por deputados à esquerda. Isso é uma coisa curiosa. Certo. É que esta perspectiva sobre a liberdade de expressão, que eu qualificaria de autoritária, não tem espectro político, ideologia. Encontra fãs em vários pontos do espectro político. E portanto é importante não esquecer que houve tribunais brasileiros também que, não sei se te lembras disso, quando a Porta dos Fundos publicou um especial em que Jesus Cristo, não sei se era aquele em que Jesus Cristo é gay, acho que sim. Eles levaram com coquetéis Molotov, ou seja, um ato de violência, e o tribunal decidiu retirar o especial para acalmar os ânimos. Ou seja, não foi vamos tentar punir os criminosos que estão a fazer isto, vamos tentar, ou seja, é aquilo que os ingleses, quem fala inglês chama the heckler's veto. Significa, o heckler é aquela figura que nos espetáculos de stand-up, nos bares, interrompe para protestar. Exato, para protestar, para fazer calar o comediante. É dar-lhe o poder de veto. É o estúpido que... esse é o problema daquelas coisas das pessoas que dizem assim: bom, nem neste contexto estas coisas devem ser ditas, porque há pessoas que não vão entender que é ironia e por isso vão supor... É um paternalismo. Exato, é um paternalismo sobre essas pessoas, e pior, é atribuir às pessoas que não percebem o que está a ser dito, que não sabem interpretar texto, que não compreendem figuras de estilo, que não percebem que o gajo da Alfama é uma sátira ao discurso racista, não é discurso racista, embora esteja a imitá-lo, é atribuir a essas pessoas o poder de decidir o que é que pode e não pode ser dito no espaço público. Exato. Atribuir àqueles que não percebem, não sabem interpretar texto, não sabem, são ignorantes, atribuir aos ignorantes o poder de definir aquilo que se pode e não pode dizer. Portanto, no fundo, equilibrar por baixo. Exatamente. É equilibrar por baixo. Mas esta chamada Lei Anti-Piadas, que é de 2023, serviu neste caso para condenar o Léo Lins por um espetáculo de comédia de 2022, uma acusação de 2022, portanto foi uma condenação por retroativos. Retroativa. À partida não faz muito sentido. Há também aqui o caso de isto ser uma acusação que surge por parte do Ministério Público. Não é? Não tenho certeza se funciona
por forma de alguém fez uma denúncia. Sim. E portanto, mas dirias que, sendo o Ministério Público a levar este caso a tribunal, é especialmente grave? Sim. Porque é o Estado, não é? Exato. Ou seja, conhecemos casos em que pessoas ficaram ofendidas por piadas sobre si ou Sim. sobre um grupo no qual acreditam que se inserem. Mas normalmente, apesar de tudo, é diferente aqui. É um processo cível esse. Isto é um processo de crime, ou seja, isto é prisão. Nós daqui a 10 dias vai começar o julgamento do século também em Portugal. Joana Marques versus Nelson e Sérgio Roçado. Que opõe Joana Marques aos anjos. Certo, vamos acompanhar. Esse não é um processo criminal. Ou seja, a Joana não pode ir parar à prisão. Infelizmente. Infelizmente, é uma pena, é uma pena. Seria merecido e seria até higiênico para a nossa sociedade. Mas aqui não é esse o caso. Isto é um processo. Portanto, as pessoas que estão a manifestar compreensão relativamente à sentença, é importante terem consciência daquilo em relação ao qual estão a ser compreensivas. É crime o que ele fez. De acordo com este tribunal, ele seria punido com pena de 8 anos de cadeia. Eu não sei, as pessoas se calhar já não se lembram não sabem exatamente o que é que 8 anos de cadeia significa. Por piadas. Este tipo de coisa, 8 anos de cadeia por piadas, não é próprio de regimes democráticos. De todos, sim. E isto é próprio daqueles outros onde regimes. Não se pode mesmo fazer piadas. Exatamente, que a gente conhece. Sim. Isto é absurdo, é impensável num regime democrático. E, no entanto, há pessoas que só podem ter uma inclinação autoritária. Não há outra hipótese. Que dizem, bom, realmente, sim, consigo conceber essa ideia de 8 anos de cadeia por piadas. Há uma coisa que o Anthony Jeselnik diz, ele também é conhecido, lá está, por fazer piadas muito negras com temas sensíveis. Ele diz que great comedians get away with it. Atenção que ele, para dar o contexto à afirmação, ele usa isto para falar de humoristas que, à primeira crítica do público, gritam censura, que também acontece, também há humoristas que se atiram para o chão. Sim. Não é o caso aqui. Aqui são 8 anos de cadeia. Exatamente, mas tu acreditas nesta afirmação de great comedians can get away with it? Não acredito, até porque depois tínhamos que discutir o que era great comedian e get away with it também. Sim, e get away with it. Se por exemplo, se o Jimmy Carr é um pequeno comediante ou é um grande comediante. É que o especial de Natal dele, o governo conservador inglês quis suprimir uma piada que lá estava. Pois. O governo conservador inglês. Até porque aqui o Jeselnik refere-se mais a ações do público, ou os hecklers de que falávamos, do que propriamente, de repente, o Estado. O Estado. É que estamos a falar do Estado. E o Jeselnik, ainda por cima, também tem boa imprensa, tem. Porque quando está fora do palco, diz umas coisas muito agradáveis que fazem com que determinado tipo de multidão não fique sem vontade. Aí, milagrosamente, de repente, em relação ao Jeselnik, milagrosamente, as pessoas compreendem que o que ele está a fazer é uma espécie de relojoaria verbal, que é um truque, que é um truque humorístico, é levar a pessoas a acreditar que vai dizer uma coisa sensata. Aí entra aquilo que eu estava a dizer de como funciona fora do palco, como as pessoas o percepcionam fora de palco. Sim, claro. A ideologia política que ele tem, claro, como se exprime em relação a estes temas. Mas uma pessoa não tem obrigação nenhuma de andar a fazer esse caveat fora do palco, a dizer, atenção, eu sou boa pessoa, aquilo que eu digo no palco têm de compreender que é, digamos, uma estratégia humorística para surpreender. Não, ninguém tem. O humorista pode estar escondido numa cabana, numa montanha, e ninguém saber nada sobre o que ele pensa. Encontrei um tweet que dizia, isto em resposta a um tweet que defende o Leo Lins: se fosse sobre os especiais do igualmente desprezível Danilo Gentili, eu concordaria. Se fosse sobre o Rafinha Basso, eu concordaria. Se fosse sobre um comediante ruim, ofensivo, idiota, mas um comediante, o Leo Lins é um racista remunerado. E isto é uma parte que também está na sentença. Há uma agravante também pelo facto de ele ter ganho dinheiro com o especial de YouTube, ter sido provado dele ter lucrado. Ou seja, além de estás a fazer num contexto humorístico, é uma agravante. O facto de ser a tua profissão, ou seja, à partida já há um contexto em que as pessoas conhecem o trabalho dele e sabem que é humorista. Exato. Também é uma agravante. Sim, e atenção, isso é frequente. Aliás, no processo contra a Joana Marques, os advogados dos anjos também a acusam de ser profissional. Sim, de faturar. Você é profissional. Exatamente, de faturar à custa
desgraça dos outros, das agressões que lhes inflige. Na sentença, o Léo Lins, entretanto, publicou um vídeo no YouTube com um vídeo de 10 minutos mais ou menos a falar sobre o caso. Deixa-me só dizer isto, que antes disso, que é, às vezes há pessoas que dizem essas coisas do género, bom, se fosse com este eu concordava, se fosse com aquele, isso é impossível, não é? Claro. Isto não pode ser. Eu sei que nem sequer é bem esse o caso dessa objeção, mas normalmente a gente, das duas uma, ou as regras valem para todos, ou não, aquele pode dizer, mesmo essa coisa do Jeselnik, que é, não, os grandes conseguem. Então, quer dizer, há pessoas que têm maior latitude no que podem dizer por causa da sua capacidade. Mas isso não é muito democrático. Não é muito democrático, mas há quem aponte isso, às vezes até ao teu caso, tens um programa no domingo à noite, por exemplo, porque já estás no espaço humorístico há muito tempo, dizer, o Ricardo mais facilmente se consegue safar com certa piada. Exatamente, sim. Mas isso não é... eu não concordo nada com isso. É a mesma coisa que o problema de uma piada não ser boa é as pessoas não rirem. É esse o problema. E portanto... Crime nunca, claro. Exato. É a mesma coisa... Imagina que estávamos aqui a discutir sobre... cantores e dizemos, não, este gajo é mau cantor, por isso ele devia ir preso. Os bons cantores não, os bons cantores até conseguiriam cantar esta canção, mas o mau cantor, ele desafinou um bocado, por isso cadeia. É absurdo, é impensável isso, é impensável. Há ainda um fator interessante, há muitos fatores interessantes na sentença que já agora procurem online e encontram facilmente um documento PDF com a sentença, ainda são 22 páginas. A certa altura dizem que, apesar de haver texto, edição, figurino, cenário, parece não se tratar de uma personagem, mas sim da pessoa a proferir discurso, e acrescenta, mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Pois, exato. E repara, isto abre a porta para condenarmos atores, não é? Exatamente, por exemplo, atores, exato, como já tínhamos dito há bocado. Mas repara, isso é muito curioso, essa opinião do tribunal. Como, aliás, na sequência de outras que tu já leste. O parece também é interessante. A história do... Não, porque isto, atenção, é que parece que é mesmo ele que está a dizer isso. Exato. É esse o objetivo. O objetivo é a mesma coisa que dizer assim. Ouve lá, Gustavo, vou-te contar uma piada, que tu vais achar hilariante. Esta é a pior maneira de dizer alguma coisa. Certo. O ideal é eu dizer assim, Gustavo, sabes que uma vez eu chego a um bar e de repente e estou-te a contar a mesma coisa sem tu perceberes que eu te estou a contar essa coisa. No fundo, ele está a ser prejudicado por ter feito um bom trabalho, por ter feito o seu trabalho na entrega, não é? Exatamente, por ser credível. Olha, ele parecia mesmo estar, claro que ele parece mesmo estar a acreditar, senão aquilo não funciona. Claro. Vi também um humorista brasileiro dizer no Twitter que piadas que incitam crime têm de ser combatidas. Tu frequentemente escreves piadas que incitam crimes? Não? Eu gostava que ele me desse exemplos. A questão é essa, as pessoas às vezes parece que a liberdade de expressão de repente é desconsiderada, quando não é a liberdade fundadora, e portanto qualquer pretexto para a limitar tem de ser muito bem documentado. Claro. É por isso que aquilo que está na lei é quando causa dano substancial, provável e iminente. Agora, isto incita, mostra. Sabes aquele caso por exemplo, o Bill Burr diz que uma vez foi a um bar e tinha um cartaz na parede a dizer assim: "We like our beer like we like our violence, domestic." Ou seja, em português não funciona, mas seria qualquer coisa parecida com caseira. Exato. Não é? Gostamos da cerveja como gostamos da nossa violência. Tem que ser feita em casa. Feita em casa, exatamente. Quão provável achas, é isso que o Bill Burr diz, quão provável achas que um tipo se sente no bar, olhe para o cartaz e diga assim: exatamente, eu vou chegando a casa, vou espancar a patroa. Repara, alguém tem de me demonstrar uma relação, aquela ideia do porque isto perpetua, porque isto reforça. Mostra-me. Mas achas que isto também surge no contexto de, claramente no Brasil acontece muito como nos Estados Unidos, de esquerda a direita, e às tantas, estavas a falar do silêncio de alguns humoristas, pessoas da área, de repente, lá está, por alguns comentários que vi nas redes sociais, às tantas era
mas o Léo Lins, não sei se é de direita ou não, mas ou se volta Bolsonaro, que é, mesmo sim. mas mesmo que vote Bolsonaro, apesar de tudo, há regras para serem regras legais, ou seja, não se pode condenar uma pessoa a 8 anos de prisão por ter feito uma piada, mesmo que seja bolsonarista. Exatamente, é isso. É indiferente para o caso. Claro. É indiferente. Se ele é do Flamengo, é indiferente. Se vota no Bolsonaro. Não, parece... quer dizer, ser do Flamengo. Ser do Flamengo eu diria que é simpático. Clubes brasileiros têm muitas coisas. Eu tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro e que me disse que o equivalente ao Benfica era o Flamengo no Rio de Janeiro, e por isso, em princípio. Então, de facto, devia ser para isso. É o clube do povo. Ricardo, bem, o caso é mesmo extenso e vamos ver o que é que acontece nos próximos episódios deste caso. Muito obrigado por teres regressado ao Humor à Primeira Vista. A hora é essa. Para discutir este assunto do Léo Lins. Eu acho que sou o convidado residente, não é? Para este tipo de questão. Por mim, sim. Estás à vontade. É isso, Esperemos então que mais humoristas sejam condenados para voltar aqui à conversa. O Humor à Primeira Vista está no Instagram em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do Nuno Fox. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Ora, obrigado. Então é importante refletir essas questões sociais, mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Aí difícil ajudar. Uma coisa terrível, usar o negro como escravo. Graças a Deus isso acabou e agora usam os bolivianos. Não dá pra entender eles reclamando, senhor, estou mal, aquele que é uma flauta, traz uma flauta pro Pokémon tocar, vai. E o boliviano não, escravo, é um escravito. Costura a roupita, senão chicotadita, vai. Então é importante refletir, tem o Dia da Consciência Negra. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas devia ser judeu. Acharam que eu ia no negro, fui no judeu agora. Enganei vocês, fiz igual Hitler. E ó, pra encerrar, quero deixar bem claro que eu sou completamente contra o preconceito. Preconceito, pra mim, é uma coisa primitiva que não devia mais existir. Que nem o índio. Chega, não precisa mais. E eu fico por aqui. Muito obrigado, Curitiba. Plateia foda demais. Valeu!